Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, a trazer informações sobre o mercado da bola, até porque temos muitas informações, né? Falando primeiramente sobre saída, mais uma saída se confirmou no Vasco da Gama nessa terça-feira. O meio-atacante Benjamin Garreta foi liberado pela diretoria Cruz Maltina para viajar à Europa. Desembarcou, perdão, nessa terça-feira no país, no caso na Grécia, para assinar um contrato de 1 ano de empréstimo com o Aris Salónica, tá? Clube do futebol grego. O Benjamin Garré não fazia mais parte dos planos da diretoria Cruz Maltina para a temporada de 2026 e por isso, pelo fato de não ter se firmado ao clube, não receber tantas oportunidades, né? Principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz, o Vasco e os empresários do jogador entenderam que o melhor caminho hoje para o atleta seria um empréstimo. Então ele vai emprestado ao Aris Salónica, né, do futebol grego, e chega aí ao clube grego por um empréstimo com uma opção de compra no valor de 3 milhões de euros, tá? Valor próximo, inclusive, ao que o Vasco da Gama pagou para comprar o Benjamin Garré do Krylia Sovetov da Rússia. O Vasco paga um valor próximo aí a casa desses 3 milhões de euros, próximo aí a 18 milhões de reais. Então, ele vai à Grécia, tendo destaque, o clube grego, sem dúvida nenhuma, comprará por esse valor de quase 20 milhões aí de reais por Benjamin Garré. Eu, Lucas, desejo toda a sorte do mundo ao Benjamin Garré, que ele brilhe, que ele vá bem, que ele se destaque para o Vasco conseguir recuperar o investimento que foi feito lá no meio do ano, lá no início do ano passado, né? Gestão Marcelo Santana, que trouxe Garré, trouxe Lloyd Augusto, trouxe mais um jogador aí que não deu certo também, que eu não tô conseguindo me lembrar. Infelizmente, né, um Vasco da Gama que errou muito nas janelas de transferência, tendo Marcelo Santana, Pedrinho e Felipe tocando o departamento de futebol. Bom, enfim, que o Garré brilhe aí em solo grego. E enquanto o Garré sai porque não deu certo aqui, agora com o Admar Lopes no comando do futebol, o Cruz Maltino vem começando a acertar em algumas negociações. Acertou na janela do meio do ano passado com o Cuesta, com o Andrés Gomes e com vários outros atletas que chegaram no meio do ano e deram conta do recado, né? O próprio Robert Renan aí assumindo a titularidade da equipe. Acertou também já em algumas contratações nesse início de temporada, mesmo ainda não tendo tempo para ver o desempenho dos atletas por conta até de não ter tido jogos o suficiente para eles demonstrarem o seu futebol. Acredito que pelo nome em si já são boas contratações. É o caso do Marinho Nestroça, é o caso do Brenner, é o caso do Saldívia, é o caso do Rojas, né? Amigo torcedor Cruz Maltino. Então assim, o Vasco da Gama ele já acertou em algumas contratações e ainda vai acertar em mais, tá? Porque o Vasco engatilhou 2 reforços para essa temporada de 2026, chegou a um acordo e agora está naquela fase. Só falta anunciar, que é o Claudio Spinelli e o Cuiabano. Ontem o Vasco da Gama chegou a esse acordo com o Nottingham Forest, clube do futebol inglês, pela contratação do Cuiabano. E essa situação do Cuiabano, inclusive, foi algo meio que casado, porque o Vasco ele tinha o Cleiton, lembra do Cleiton, do Casa Pia? O Cleiton que veio para o Vasco da Gama no ano passado, não deu certo por aqui. Aliás, ano retrasado, cara, faz bastante tempo, né? E não deu certo no Cruz Maltino com Ramon Dias. Emiliano, ele vem à época do Casa Pia, aí não dá certo no Vasco, ele sai no meio do ano do Vasco, ele chega no início do ano, no início de 24, sai no meio de 24 para o Rio Ave. E aí ele se destaca no Rio Ave, vinha se destacando até o momento, e muitos clubes do futebol europeu começaram a demonstrar interesse no Cleiton. O Cleiton, porém, foi vendido agora, nesses últimos dias, para o Olympiacos da Grécia. Um jogador que estava sendo cotado em grandes clubes do futebol europeu, ele se transfere para o futebol grego, para o Olympiacos. E aí você pode perguntar, poxa, que negócio esquisito, né? Pô, o Cleiton, que estava sendo cotado em gigantes, foi vendido para o Olympiacos por um valor de 5 milhões de euros. Muito abaixo do valor que o Rio Ave poderia estar recebendo por ele. E aí, amigo, eu te falo por quê. Porque simplesmente o dono do Rio Ave é o mesmo dono do Olympiacos, o senhor Evangelos Marinakis, lembra do grego? Então o grego é dono do Rio Ave, é dono do Olympiacos, ou seja, o Cleiton sai do Rio Ave, vai para a Europa,
mas vai pro clube do mesmo dono, por um valor inclusive baixo, no valor de 5 milhões de euros, apenas para ter um valor ali mínimo na transferência. E o Vasco, ele detinha 20% da negociação. O Vasco ficou com uma porcentagem dos direitos econômicos do Cleiton, ou seja, 20% de 5 milhões de euros é 1 milhão de euros. Então o Vasco ele fica com 1 milhão de euros pela venda do Cleiton do Casa Pia para o Nottingham Forest, para o Olympiacos, perdão, o clube dos mesmos donos. E aí entra o Nottingham Forest ainda na história. Por quê? Porque o Vasco fecha com o Cuiabano. Cuiabano da onde? Do Nottingham Forest. E o Vasco fecha o contrato com o Nottingham Forest de empréstimo de 1 ano com uma opção de compra. O Vasco pagará o clube inglês por esse empréstimo e tem também um valor fixo caso queira comprar o Cuiabano no final do ano. Essa opção de compra está avaliada no valor de 10 milhões de euros e o pagamento, né, o valor que foi colocado pelo empréstimo de 1 ano, sabe de quanto é? Chuta aí. 1 milhão de euros. Então é algo casado, né? O valor que o Vasco iria receber pela transferência do Cleiton ao Olympiacos é o valor que o Vasco vai pagar, ou teria que pagar, ao Nottingham Forest pela contratação por empréstimo do Cuiabano. 1 milhão de euros. Então, o Vasco iria receber do Rio Ave 1 milhão de euros pela venda do Cleiton e o Vasco tem que pagar 1 milhão de euros ao Nottingham Forest pelo empréstimo do Cuiabano. No final, tudo vai para o mesmo dono, ou seja, aquele negócio, finge que me paga, eu finge que recebo, vai tudo morrer por aí. O Vasco acaba não gastando nada, né, pela contratação do Cuiabano por esse período aí de uma temporada. E caso queira comprar o atleta no final do ano, deste ano de 2026, 10 milhões de euros na conta, um valor próximo a 68 milhões de reais. Mas tá fechado. Cuiabano foi procurado até por outros clubes, o próprio Cruzeiro quis a contratação do Cuiabano, mas ele já havia aceitado o projeto Cruz Maltino, então fechou as portas para qualquer outro clube a não ser o nosso Vascão. Uma excelente notícia, Cuiabano é um grande jogador, um grande reforço que chega para o Cruz Maltino. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.